Bom dia, minha igreja, graça e paz seja com vocês nesse momento, em nome de Jesus, amém. Como é dito, né? E tem sido dito, que bênção, a igreja está com mais pessoas hoje, né? Isso é bom. Como a irmã disse, se não de todo, mas já vai nos dando a impressão de que as coisas vão se encaixando, né? Voltando. Isso é muito bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. E no momento que o pastor trazia parte da palavra falando sobre a ceia, a gente, quando lê Romanos capítulo 14, a gente percebe de uma importância muito grande de como é que precisa ser a vida cristã, como é que nós precisamos conduzir a nossa fé, de como nós precisamos conduzir as nossas relações com os nossos irmãos, com aquele que está do nosso lado, o próximo, daquele que também foi salvo por Cristo. Porque esse texto, ele não está falando em relação àqueles que não conhecem Jesus Cristo. Não está falando daqueles que não foram salvos em Cristo, mas fala da igreja que está em Roma. Fala daquela igreja que era composta tanto na sua maioria, por gentios, como também era composta por muitos dos judeus que haviam se convertido e lá estavam também. E por ter essas grandes diferenças, e isso não é uma peculiaridade da igreja de Roma, mas de boa parte das igrejas, no nosso país também existe. As pessoas, elas são diferentes, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, né? O caminho da nossa fé, em muitas questões, né, existe diferença. Há uma diferença daquele que está começando. Acho que o microfone está começando a falhar. Tem um outro? Ok. Obrigado, meu irmão. Existem muitas diferenças. E não há problemas, meus irmãos, em nós termos essas diferenças. A grande questão que existe, eu acho que o ponto de preocupação, é como cada cristão, ele lida com essas diferenças no que tange à fé que possui em Cristo. A fé que possui como elemento de suficiência para direcionar e conduzirem as suas vidas nessa jornada cristã, nesse avanço, né, que cada um tem a partir do momento em que aceita Jesus Cristo nas suas vidas. E como é que nós nos relacionamos uns com os outros? Como é que nós, ou quanto que nós permitimos, né, dessa fé para influenciar de forma positiva nas nossas relações, ou quanto também nós admitimos, da maneira como nós acreditamos, que influencia negativamente. E Romanos 14 fala disso. Romanos 14 é muito interessante para quem nunca teve a oportunidade de lê-lo, né? Inclusive tem um livro muito bom, é um livreto, eu recomendo para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de Cristianismo Equilibrado, escrito por John Stott. Alguém já teve a curiosidade, já ouviu falar dele? Pode anotar aí, é um livro muito bom, e ele chama-se Cristianismo Equilibrado. Ele é de John Stott, né? É um escritor muito conhecido, inglês, e esse livro, ele é fácil de leitura, bom de se ler, bastante esclarecedor. E foi dentro dele que eu ouvi uma frase que eu já disse algumas vezes, e que é uma frase que, quando você coloca dentro de Romanos capítulo 14, dá para dizer que praticamente ela foi tirada dentro de Romanos capítulo 14, porque ele coloca umas palavras escritas foi dada, né, a um escritor luterano chamado Rupert Smeldenius, lá do século 17, aonde ele disse a seguinte coisa: nas coisas essenciais, ele coloca depois entre vírgulas, unidade; nas não essenciais, liberdade.
mas em todas as coisas, amor. Nas nossas palavras de hoje, vai dizer a seguinte coisa: naquelas coisas da palavra de Deus, está escrito nas Escrituras Sagradas, que fazem parte da construção e da base da nossa fé em Cristo Deus, Ele as trata como sendo essenciais. Por exemplo, nós cremos que há um único Deus, há um único Senhor, nós cremos que Cristo veio de Maria, nós cremos na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, né? Essas coisas são essenciais para a unificação da nossa fé, razão principal, dentre essas e muitas outras, que nos fazem estarmos aqui unidos, inclusive na ceia do Senhor, que somos chamados o quê? A comunhão. Nessas coisas essenciais precisa existir entre nós uma coisa chamada aqui a unidade. Nós não podemos nos dividir a respeito disso, porque senão estaremos numa religião e outro estará numa outra religião, certo? Esse ponto. Mas aqui em Romanos, no capítulo 14, ele começa a falar de algumas questões que lhe chamaram a atenção, que são questões que elas não são tratadas como questões essenciais, questões que estão muito relacionadas às questões culturais, a questões de crenças, que não são elementos bases, não são limiares da fé cristã, mas que muitas das vezes, devido ao nível de fé que temos, ou o nível de maturidade, o nível de crescimento na fé, a gente acaba estabelecendo, ou começa a se estabelecer aquilo, como um elemento essencial. E quando a gente estabelece, pelas diferenças que existem entre as pessoas, por diversos motivos, elas acabam se tornando muito mais elementos de separação. Elas colocam elementos de intolerância, elas acabam criando elementos que geram desequilíbrio, elementos que impedem que momentos como a ceia do Senhor, que é um momento de unidade em Cristo, a respeito de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo, de um mesmo sentido, mas muitas vezes, por muitas questões, os cristãos, eles realizam o rito, realizam o ato, mas nos seus corações, muitas vezes estão praticando uma série de coisas que mostram a intolerância, que mostram a incapacidade de convívio, que castra a liberdade de existência e da comunhão entre as pessoas, e que pior do que tudo isso, muitas vezes revelam em nós a falta da prática e a existência do amor que Cristo colocou nas nossas vidas. Quando lemos Romanos capítulo 14, ele nos fala a respeito disso, mas ele fala nas coisas essenciais que haja entre nós unidade, nas não essenciais, e elas vão existir entre nós, isso não tem como evitar, meus irmãos, é óbvio, há muitos elementos que geram isso, mas ele fala assim, coisas que haja entre nós uma liberdade, porque respeitando essa liberdade, por não ser ela exatamente elemento essencial, ela permite que nós convivamos em comunhão, mas seja tanto por uma, seja por outra, ele finaliza e fecha com uma chave de ouro que diz, que haja entre nós o amor, que é o vínculo que nos une em Cristo Jesus, porque esse é o entendimento do que Cristo fez por nós. Por quê? Em relação à forma como Deus se relacionou e se relaciona conosco, é exatamente isso. Deus nos ama das diversas formas e diferenças que nós temos nas nossas vidas, das maneiras, das falhas que nós temos nas nossas vidas, da forma como interpretamos as nossas vidas, mas Deus nos ama independente disso. Quando lemos lá João, no capítulo 3, fala, porque Deus, Ele amou o mundo, Deus amou o homem de uma maneira tal, que por essa razão Deus nos deu o Filho dele. Deus não fez isso por preferencismo, por algum povo ser melhor do que o outro, porque por um ser mais bonito do que o outro, ser mais inteligente do que o outro. Ele não fez isso por nenhuma dessas razões, e nem muitas outras razões. Ele fez por uma única razão, porque Deus te amou, e Deus no seu coração, Ele decidiu nos amar, e esse elemento é que nos fez sermos unidos em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Ele fez, e porque nós então decidimos crer no que Ele fez por nós. Deus nos amou. Quando nós lemos aqui em Romanos, eu gosto muito de ler Romanos, nas várias versões bíblicas que existem,
mas algumas versões mais antigas, né, elas às vezes geram um elemento um pouco mais dificultoso da gente entender. E a gente vai para as versões novas e atualizadas, né, e existe aquelas versões também que são mais que atualizadas, às vezes, que são as versões que o Éder mesmo cria quando está lendo, tá bom? Mas tentando não sair dentro do contexto. Então eu vou ler com vocês um pouco de Romanos. Eu acho bastante interessante esse exercício, porque a gente consegue muitas vezes ver algumas colocações mais fáceis de serem entendidas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia então, né, e abrisse e vê se Romanos está bem dentro dessa frase que a gente acabou de ler, né, de Rupert, lá do século 17. É óbvio que muitos disseram isso, Paulo já falava sobre isso, e ele tinha uma grande preocupação. E se ele tinha uma preocupação naquela época, meus irmãos, nós também temos. Mas, parceiros, nós somos praticamente uma nação brasileira, né? Mas a nossa cultura brasileira, ela é muito carregada de misticismos, né? Fortemente influenciada pela religião, né, judaica, com forte influência histórica judaico-cristã, mas ela fortemente influenciada também por questões de misticismos. Ou seja, essa formação, essa geração, né, e gerações pós-gerações, vai criando em nós uma série de crenças que estão tão arraigadas, tão impregnadas em nós, que influenciam diretamente o nosso comportamento, não é? As preferências. E como eu disse, e como o Romano está dizendo, nós temos que observar, porque na condução da nossa fé, nós não podemos permitir que ela seja um elemento que gere separação entre eu e você, que ela gere, né, diferenças que vêm nos impedir de participarmos da ceia do Senhor, né, ou olharmos de olhos atravessados, ou pior de tudo, quando nós nos tornamos julgadores uns dos outros, porque temos diferenças que nós não conseguimos, né, vencer e romper, por causa de quê? A Bíblia chama essa parte de débeis na fé. É ruim essa palavra quando a gente coloca, né? Quando a gente faz a expressão, aquele camarada, aquela pessoa, ele parece um débil, né? A gente pensa que é um mongoloide, né? A gente pensa que é uma pessoa que tem problemas mentais, que tem dificuldade, né? É meio maluco, mas não é nesse sentido que as Escrituras colocam. Ela fala de maturidade na fé. Ela fala daquele que ainda não alcançou uma liberdade em Cristo. Certo? Então vamos lá, em Romanos capítulo 14, versículo 1, ele fala assim: acolhei, trazei para próximo, né? Congreguem também com aquele que é débil, aquele que ainda não conseguiu atingir determinados níveis da fé, mas não faça isso com um coração intencional para provocar discussões com ele, tendo como propósito e o objetivo de querer sobrepor a ele, dizendo ou mostrando para ele que você tem mais conhecimento que ele, que você tem uma fé mais madura do que ele. Não faça isso com aquele que é recém-chegado. Não faça isso com aquele que, mesmo que já tendo muito tempo nessa caminhada e jornada cristã, não faça com esse propósito. Paulo começa a chamar dessa maneira: mas acolha aquele em que a fé dele, ela não é a mesma fé que você. Meus irmãos, lembrem bem que eu não estou falando da mesma fé no que diz respeito a crer naquilo que é essencial das Escrituras Sagradas, mas em questões que são controversas, são questões que estão relacionadas muito mais a diferenças de opiniões. Eu poderia dizer isso: acolhei aqueles que têm diferenças de opiniões a respeito da fé. Assim ele começa a dizer, porque quando você lê Romanos no capítulo 14, algumas palavras que, embora não estejam totalmente escritas aqui, mas elas vão falar a respeito da tolerância nesse ponto. Ela vai falar a respeito da liberdade e vai falar a respeito do amor. Por quê? Porque nós não somos e não podemos ser julgadores uns dos outros no que diz respeito a esses parâmetros, por questões dessas diferenças da crença e da fé. Questões estão muito mais relacionadas a hábitos e costumes, porque Paulo enfrentava naquela igreja, ou ele via naquela igreja, por quanto ele não havia estado lá,
ele via as diferenças que existiam. De um lado, gentios que tinham costumes e hábitos bem diferentes, que haviam ido para a igreja, e por outro lado, pessoas extremamente carregadas de todos os ritos e rituais e hábitos da cultura judaica. E isso era muito fácil de ser percebido e visualizado. Dentro da Bíblia, quem lê Atos dos Apóstolos, vê essas diferenças muito presentes. Vê questões tratadas entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, por exemplo. Um recebia e tinha o judaísmo extremamente impregnado. Paulo, por exemplo, era um desses. Mas quando conheceu a Cristo, você vê o verso, o contrário, totalmente na vida do apóstolo Paulo. Como alguém conseguiu tão rapidamente mudar daquela forte impressão judaica na sua vida por uma outra, onde ele entendeu graciosamente o evangelho da graça. E passou a dizer e a ensinar que esses elementos não poderiam ser mais elementos que separassem as pessoas, porque, meus irmãos, eles prejudicam o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Eles acabam tirando e mostrando dentro de nós que existem questões presentes nas nossas vidas que têm que ser muito mais trabalhadas do que questões relacionadas a hábitos e costumes. Que eu não posso julgar também se alguém é ou não é de Deus por esses hábitos e costumes. Mas por que ele traz isso? Porque essas questões estavam trazendo diferenças, essas questões estavam trazendo separações, essas questões estavam trazendo acepções de pessoas dentro da igreja, dentro do corpo. E na visão de reino, não deve ser dessa maneira. E muitos estavam perdendo a fé, largando o caminho, às vezes porque não conseguiam suportar todas essas cargas que eram impostas. E aí ele continua no versículo 2. Por quê? Então traz algumas questões da época, muito características da época, né? Hoje não é nem tanto o nosso problema, mas existem muitas outras que poderia relacionar. Por quê? Porque um crê que de tudo ele pode comer, ele não faz diferença, ele acredita que em todas as coisas podem comer e não faz mal nenhum. Mas aquele que é débil, aquele que tem uma fé diferente, ele diz que deve comer apenas legumes. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque existem duas pessoas claramente convictas, e eu não vejo, meus irmãos, quando cada um tem claramente uma convicção no que diz respeito a preferências. Alguns preferiam e achavam que poderiam comer de tudo, mas outros achavam que deveriam comer apenas o quê? Legumes. Se você prefere comer de tudo e outro só prefere comer legumes, mas você não julga o outro, se isso é apenas preferências relacionadas talvez a uma questão de saúde, né? Ou pensar algumas coisas, mas quando você diz que o outro está errado, porque ele age daquela maneira, e que a sua maneira que está certa, em questões que não são essenciais às Escrituras Sagradas, aí é o ponto de diferença, aí é o ponto de visão, né? Aí é o ponto de Robert Meldrus aqui, que ele fala o quê? Nas não essenciais, que tem que existir entre nós uma coisa que é liberdade. E a liberdade significa a capacidade de tolerância do outro. Não estou dizendo tolerância ao que é errado, né? Mas tolerância no que diz respeito a essas diferenças e que muitas vezes gera separação entre nós. Vamos continuar lendo aqui? No 3. Mas quem come, olha, não despreza aquele que não come. E o que não come, não julgue como sendo melhor. Porque na realidade, olha o fechamento aqui, porque Deus o acolheu. Ele trata de uma questão que é não essencial, que gera separação, e ele entra num ponto de base limiar da nossa fé, que é que Deus o acolheu. Deus acolheu aquele que come, como Deus acolheu também aquele que não come. Não julgue, porque Deus o acolheu. Se a gente fizer uma migração lá para o versículo 11, por exemplo, ele fala como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, cada um de nós, olha interessante como que ele amarra aqui, dará contas de si mesmo diante de Deus. Logo então, meus irmãos, se nós concordamos a respeito do que é essencial nas Escrituras Sagradas, não podemos ser julgadores do outro em questões que não são essenciais, em questões relacionadas a culturas e costumes que não são essenciais.
Paulo mesmo, ele chega a dizer em determinada parte das Escrituras Sagradas, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser conduzido, eu não me deixarei ser governado, eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Mas ele sabia perfeitamente bem entender o que era essencial do que não era essencial. Claro que isso depois que ele teve aquele grande e tremendo encontro com Cristo, né? Fora as aulas que ele teve pós, né? Na presença do Espírito Santo de Deus e Cristo agindo sobre a vida dele. Essa é a base. Deus é que é julgador de todas as coisas. Nós temos que começar a nos policiar, nós temos que começar a observar as nossas atitudes, os nossos atos, se nós não estamos nos relacionando com o outro nesse nível em que está gerando muito mais divisão e muito mais separação. Diante de Deus todos nós prestaremos conta. Aí ele fala: quem és tu que vai julgar, né, o servo alheio para o seu próprio Senhor? Deixe que o Senhor deles, né, para eles, ele está de pé ou cai, mas entendam uma coisa, ele estará de pé, porque Deus é poderoso para o suster. Não sejamos nós então balizadores dessas questões, julgadores dessas questões. Isso trata de maturidade, de fé cristã. Você fala: por que você está falando isso? Irmãos, existe demais isso nos nossos meios. Isso está mais presente do que nunca. Se a Escritura Sagrada, quando foi escrita, ela serviu tanto para aquela época quanto ela é para hoje, ela é porque existe um sentido nisso, tudo isso, porque esses problemas continuam acontecendo nos dias de hoje. Há pessoas que não se relacionam como cristãos, têm até dificuldade da paz do Senhor por causa disso, né? Teus irmãos falam tudo, mas menos a paz do Senhor. Parece que fala até em outras línguas no momento lá, mas você não entende que ele está te dando a paz do Senhor, né? Ou se te dá, não dá com o coração, né, verdadeiramente reconhecendo você em Cristo Jesus. Há pessoas que não se sentam próximas. Talvez não seja o meu problema, o seu problema, mas isso é de problemas de muitos. A maior parte das questões que existem hoje, além das questões de ordem teológica, que promovem muitas divisões, há questões de ordem administrativas, há questões de ordens de temperamentos. Por isso existe tanta igreja. Por isso dentro das igrejas existe tantas igrejas também. Por causa de quê? Pela dificuldade que tem, pela questão única de maturidade, a incapacidade e dificuldade. Um quer julgar o outro, né, e o outro quer menosprezar. Aí eu tenho uma fé muito mais num nível do que o outro irmão, e o outro irmãozinho às vezes diz a seguinte coisa: quem é esse? Esse é um pecador, esse aí é isso, aquilo outro, aí ele não é digno disso, não é digno daquilo. Não é isso que a palavra nos ensina, não é isso que o Evangelho nos fala. Nós temos que aprender a tolerância, a liberdade, mas o vínculo de todas elas só pode ser feito mediante o amor. Me faltam 3 minutos. Como eu posso ler todos esses versículos em 3 minutos? Quem manda eu falar muito? É assim? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Essa é a questão. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Meus irmãos, se você faz isso e o faz para o Senhor, ou faz para o Senhor, não há problema. E ele diz a seguinte coisa: o pior do problema que existe aqui é quando as pessoas não têm opinião bem definida. Para alguns, para mim, eu por exemplo, né, eu tenho um problema sério com isso, eu enfrento esses problemas lá em casa. Datas, para mim, tudo é igual. Dia 1º de janeiro é igual ao dia 27 de setembro, que é hoje, não é? Por sinal, é o aniversário da minha esposa. Mas se eu tratar de forma igual para ela, não é igual. Mas os dias para mim são todos iguais. Para mim está muito claro isso, né? Mas eu tenho que tratar de forma diferente. Se eu não tratar, eu tenho problema. Mas isso não afeta a minha fé não, nem a dela. Só como exemplo. Se você faz, mas faz para o Senhor, glória a Deus. Agora, se você faz para querer se comparar ao seu irmão,
se posicionando ele que é melhor ou pior, não faça isso, pois isso não redunda em glórias para Deus. Se você está convicto dessas questões, faça. Cada um age segundo a liberdade. Você se sente bem dessa maneira? Amém. Desde que aquilo não seja pecado, não tem nenhum problema. Para o Senhor come, dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come também, e esse dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se nós morremos, também para o Senhor nós morremos. E isso aqui é base limiar da fé cristã, e não pode existir e haver diferença nessas questões. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como também de vivos, para ser Senhor tanto daqueles que não fazem distinção de dias, como para aqueles que fazem, como aqueles que têm uma liberdade diferente do outro. Tu porém, ele diz, gente, porque julgas o teu irmão, então? Meus irmãos, o nosso problema é essa questão. Nós tiramos nós saímos daquilo que é basilar das Escrituras Sagradas, daquilo que é pilar das Escrituras Sagradas, aquilo que é base para as nossas vidas, aquilo que é base da fé cristã, que Cristo morreu tanto por um quanto por outro, e vamos para uma outra questão que nos gera divisão e separação. Está vendo o problema, o perigo que existe nisso aí? Porque é muito mais fácil, essa é a verdade. É muito mais fácil eu me transitar confortavelmente na maneira que eu penso, do que eu exercer a tolerância com o outro porque pensa diferente, do que aceitar o outro porque pensa diferente. Foi precisamente para isso, esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu porém, por que julgas o teu irmão? E tu e o outro, por que você despreza o seu irmão? Você julga o outro porque faz isso, e você porque despreza o outro. Não é bom que seja assim, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e como foi dito, nós prestaremos conta de nós mesmos diante dele. Quer terminar só lendo? Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não colocarmos, ou de não sermos, de que as nossas atitudes não sejam tropeço ou escândalo na vida do outro irmão. Romanos capítulo 14, ele faz uma chamada muito interessante para aquele cuja fé já não está mais presa a determinadas questões, como aqui foi posto. E há um requerer das Escrituras Sagradas para aqueles que já têm esse entendimento. Há uma responsabilidade que está na mão. Para a gente explicar isso facilmente, fala assim: quem é que precisa mais entender ao outro? Sou eu que tenho que entender os meus filhos, que são novos, ou são eles que precisam me entender? É óbvio que a gente vai construir uma relação em que essas coisas vão cada vez mais diminuindo, né? Mas é muito mais natural que eu preciso entendê-los. Perfeito? Por quê? Eu sou o pai educador, amanhã tem a mãe educadora, nós cuidamos deles, eu tenho que entender muito mais a ele, e aí dando direcionamento para a vida deles. Assim também, meu irmão, você que já tem mais tempo de vida cristã, você que já não está mais preso a determinadas questões que outrora de repente você já estava, é minha e a sua responsabilidade entender aquele que está chegando, aquele que ainda não tem esse entendimento. E aqui a Bíblia estava dizendo: não seja você, não seja os seus hábitos, não seja as suas atitudes, as suas escolhas, como algo que venha levar o teu irmão a se escandalizar, e de forma que isso venha a ser um tropeço à fé dele, de forma que isso venha a entristecê-lo, de forma que isso venha a gerar separação na vida dele. Você é que tem que entendê-lo, pois foi assim que Cristo fez por nós, pois foi assim que Deus fez por nós. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, a palavra, a frase-chave que mostra esse claro entendimento a respeito do propósito dele e da forma como um homem estava lidando com aquilo, foi quando Cristo fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É muito provável que se fosse eu, muito dificilmente sairia uma frase dessa da minha boca, considerando alguns momentos meus da minha vida. Pai,
derrama fogo, porque não dá para tolerar isso não. Não é verdade? Talvez faríamos isso. Quantas vezes nós já fizemos isso de forma diferente? Ninguém precisou de ir para a cruz para poder fazer isso. Às vezes em questões muito mais simples, a gente como nós agimos no velho homem. Ele falou: não coloquem, não seja vocês, não sejam as suas práticas, né, como pedra de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e eu estou persuadido, Paulo falando, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa em si mesma é impura. Se a gente falasse do apóstolo Paulo antes de conhecer Jesus Cristo, ele não diria essa frase, mas agora ele está dizendo: eu mesmo no Senhor já estou persuadido de que, em relação à comida, por exemplo, nenhuma dessas coisas são mais impuras, salvo para aquele que assim considera. Para esse sim ela vai ser impura. Por quê, meu irmão? Porque se relaciona à fé. E quando se trata de fé, não pode se trabalhar dentro do nível e âmbito de dúvidas. Como é que eu posso servir a Jesus Cristo tendo dúvidas a respeito dele? Como eu posso crer e ter dúvidas a respeito da minha própria salvação, por exemplo? Não dá. Ou crer ou não crer. Em questões assim como essas não essenciais, por exemplo, cada um pode ter a sua muito bem definida. Mas se você vai fazer algo tendo dúvidas, o conselho das Escrituras Sagradas é: não faça. Porque para aquele outro que não tem essa dúvida, para ele não vai ser nenhum problema. Mas para você, porque tramita, né, e transita na área, no campo da falta de fé, da dúvida, então para você vai ser um problema. Porque esse age com insegurança, não está convicto a respeito das suas próprias bases. E vamos lá pular para o final, e eu vou terminar, pastor. Vai ser a Ju. Vamos lá então, versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destruas, meus irmãos, a obra que Deus fez na vida, ou a fé na vida do seu irmão, por causa dessas diferenças que são discutíveis, que não são base. Todas as coisas, na verdade, elas são limpas, mas é mal para o homem comer também com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar. Não, se o que você vai fazer vai escandalizar teu irmão, não faça. É isso que está dizendo. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. Ou se você ofender ou se enfraquecer, a fé que você tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, quando ele faz, ele é condenado. Condenado não, estou falando condenado de salvação, porque o faz não proveniente da fé, e tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho, dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.